Viver é ter uns momentos, pequenos momentos que você foi muito feliz. Depois passa meses de calmaria. Tipo, a cada 6 meses, 2, 3 momentos muito emocionantes. Isso vai se repetindo. Tipo, você tem momentos muito emocionantes e depois 3 meses de vida normal, com pequenos momentos de felicidade. E se você não trabalhar isso e não perceber essa coisa, com o decorrer dos anos, pode desmoronar a tua cabeça. Tu meio que fica doido, ou então você entra em depressão, traz uma melancolia, ou a vida não faz sentido, a vida é muito chata. E isso pode vir de duas coisas. Uma é você não entender que a vida são ciclos ou fases, ou sei lá o que você queira falar. Tipo, muito bom, mais ou menos, muito ruim. Ou muito bom, aí depois do nada muito ruim. Tipo, não tem um roteirozinho assim, tipo, em março vai ficar tudo muito bom. Não tem. Também tem outra coisa. Esses momentos acontecem em momentos aleatórios da sua vida. Também não avisa, se prepare em março que vai ser ruim, viu? É esse pensamento de que se você não perceber que não é que a sua vida é muito chata ou muito ruim, ou que você está sendo castigado, ou que você tem uma vida ruim, é só a vida sendo a vida. E quanto mais anos você vai acumulando, mais anos ruins você vai tendo. Porque assim, eu tenho 25 anos, vou fazer agora no meio do ano. Eu tenho menos anos ruins do que alguém que tem 50. É estatística. Não é porque eu sou mais abençoada ou menos abençoada. É a quantidade de ano que vai passando. E o segundo ponto, eu esqueci. Qual é o segundo ponto, vai? Quando... Eu não lembro. Aí vamos fingir que eu falo no segundo ponto. Quando você não percebe que a vida é um grande looping, tipo, agora tamo bom, agora tamo ruim, agora tamo nada. Nada tá acontecendo, tipo, a vida é um grande nada. Quando a gente não entende e percebe e aceita que a vida é um grande... Agora vai acontecer tal coisa, depois vai mudar completamente e é assim... Isso pode dar uma melancolia, isso pode dar meio que uma tristeza, ou então uma falta de ânimo. Porque também tem outra coisa muito arisca que o nosso cérebro faz, eu acho que a palavra é arisca. Que é a gente só lembra momentos bons. Então, tipo, a gente computa momentos bons e a gente não percebe que a maioria das vezes ele acontece meio que sem planejamento. Você não planejou, você só tava vivendo e ele virou um momento muito bom e você meio que grava na sua memória. Só que quando você começa a pensar e tipo, nossa, saudade de tal momento. Vamos vir de novo com 2 negócios. Mas eu vou falar pra não esquecer. Isso pode virar 2 coisas. Você começa... Porra, esqueci de novo. Eu acho que eu tô com fome. Aí a cabeça não... por exemplo, ano passado eu fui no cinema. Eu fui no shopping. E eu tinha que ficar lá no bairro porque eu tinha outra coisa pra fazer 6 horas da tarde, num bairro muito mais próximo do que da minha casa. Então eu não podia voltar pra casa, eu tinha que ficar lá. Aí eu fui no cinema e o cinema tava em promoção. E eu assisti o filme que eu queria assistir, tinha 2 meses. E eu assisti sozinha, tipo, a sala de cinema em completo silêncio e tal. Isso é uma coisa muito boa que a gente não computa. Porque, às vezes não é uma coisa que você esperava, porque eu nem ia assistir cinema, eu tava lá e eu fiz, e se eu ficasse aqui no shopping, esperando da hora da minha próxima coisa? Aí eu fiz, e se eu fosse no cinema? Aí quando eu cheguei lá, tava em promoção. E quando eu cheguei lá, tava vazia. Tipo, não foi uma coisa que eu planejei, não é uma coisa muito grande, mas é uma coisa que me dá uma felicidade pequena. Só que a gente não computa essas felicidades pequenas, a gente só computa felicidades gigantes. Em grande parte da vida a gente só vai ter essas felicidades pequenas. E não uma felicidade como, por exemplo, ano passado, que eu viajei pela primeira vez sozinha para outro estado. Não, eu viajei pela primeira vez sozinha na vida e eu fui para outro estado sozinha, não tive crise de pânico e foi muito bom. A gente só computa, por exemplo, a memória da viagem e a gente não computa, por exemplo, a memória de sem querer eu fui assistir um filme e tudo se alinhou e deu tudo certo e ficou tipo
tudo foi maravilhoso. A gente não grava essas memórias pequenas, tipo a do cinema, porque elas não são muito marcantes, mas elas são coisas muito boas. Aí, quando você, por exemplo, agora tá em janeiro, hoje é dia 10 de janeiro. Quando acaba o ano, a gente senta assim e faz, o que é que eu fiz desse ano? E a gente começa a lembrar, e tipo, as memórias são tipo 3, 4 coisas que são muito boas que aconteceram ano passado. E você não lembra, por exemplo, desse dia que eu fui no cinema e foi muito bom. Porque, tipo, quando a gente para pra pensar e só vê, por exemplo, memórias parecidas com a minha viagem, quando você não é uma pessoa que tem muito tempo ou muito dinheiro, você não vai ter tantas memórias assim, parecidas com a viagem. E aí, você vai ter, tipo, 3 memórias pro seu ano todo, parecidas com esse tipo de memória. Aí você vai ficar meio que triste, você vai ficar, meu Deus, o ano foi péssimo, meu Deus, eu quase não fui feliz. Aí depois, se você tiver uma mente ansiosa como eu, que eu já nasci assim de... minha herança de pobre é transtornos. Mas enfim, você que tem uma mente meio depressiva, melancólica por natureza e ansiosa, você começa a pensar, tipo, meu Deus, minha vida é uma bosta, porque eu não tenho essas memórias, porque eu não fiz essas coisas. Mas, tipo, a nossa vida é uma grande memórias níveis do cinema. Não é a cada uma vez por semana você tem uma memória parecida com essa da viagem, porque, tipo, não é o que faz a nossa vida. Quanto mais anos vai passando, você vai tendo... Você tem 2 coisas, que é você vai desenvolvendo mais memórias muito boas, porque quanto mais anos vai passando, mais você vai adquirindo experiências, mas quanto mais meses, anos vão passando, menos memórias tão boas assim você tem. Aí você meio que fica, meu Deus, minha vida não é boa, ou a vida não é boa comigo. E você só lembra das memórias ruins, porque assim, quando o teto de cima do seu portão cai, é uma coisa marcante. O teto da casa da minha mãe caiu em 2023. Foi marcante. Tipo, a gente só lembra esses momentos ruins porque são momentos que a gente passa, sei lá, semanas resolvendo. Ou então, alguma dívida, alguma conta que você tem que pagar do nada e você passa meses tendo problemas financeiros porque você teve aquele primeiro problema. Tipo, geralmente as memórias ruins, elas ficam mais tempo na nossa memória. Elas tomam um espaço maior, elas grudam assim na nossa memória. E momentos bons só são marcantes momentos extremamente bons. Aí quanto mais tempo a gente tem de vida, ou então quando a vida vai se tornando tipo trabalho, faculdade, resolver problema, você é dono da sua própria casa, então você resolve todos os problemas da sua casa. Momentos muito bons vão se estreitando. E aí você pode ficar meio que triste com a sua própria vida, porque você não lembra de momentos bons. Não são momentos extraordinários, você só lembra dos momentos extraordinários. Momentos bons que acontecem, sei lá, 3, 4 vezes na semana, a gente não lembra, porque eles são pequenos. E a gente acaba não gravando na memória. Aí, o segundo coisa de momentos incríveis acontecem poucas vezes no nosso ano. E a gente não deve colocar muita expectativa nele. Teve outra coisa. O show que eu fui ano passado foi um show de K-pop, um grupo de cantores que estavam fazendo 7 anos de carreira. Era a primeira vez que eles iam na América do Sul e no Brasil. Então foi tipo todo aquele negócio. Meu Deus, eles finalmente vão vir pra cá. Foi todo um alvoroço e realmente eu tava muito alvoroçada. Mas tipo, eu vi muita gente planejando extremamente, tipo, vou assim, eu vou assado, eu vou chegar lá, o show era 7 horas, eu vou chegar lá, tipo, 9 horas da manhã, ou então eu vou chegar no dia anterior, e não sei o que. Era o primeiro show da minha vida também, era a primeira vez que eu viajava só, era a primeira vez que eu viajava pra São Paulo, era o primeiro show da minha vida por completo, e era a primeira vez que eu ia no show de algum cantor que é muito importante pra mim. Então, tipo, foi muitas primeiras vezes, muitas emoções. Era uma coisa muito importante pra mim, só que como uma pessoa muito calejada nos seus quase 24 anos, ano passado eu sabia que se eu colocasse muita expectativa na coisa, o show ia durar 3 horas. Então, tipo, na minha vida, 3 horas é muito pouco. Em geral, pra vida de todo mundo, né? Tipo, 3 horas é uma coisa muito pouca. Então, se eu passasse... Eu comprei o ingresso, tipo, em novembro, o show era em abril. Foram 5, 6 meses antes do show. Então imagina se eu passasse 6 meses criando fantasias na minha cabeça pra um show de 3 horas. E eu tenho umas colegas que estavam falando sobre isso
E elas disseram que até hoje elas meio que não conseguem escutar as músicas do show, que meio que ficam meio triste que acabou. E essa minha tática de eu não vou criar a historinha, eu vou entrar no ônibus, chegar lá, ir pro show, aproveitar o show e ir embora. E não é tipo, estou desmerecendo, eu tava muito empolgada, foi um show muito bom, tipo, melhores momentos da minha vida. Mas eu não fiquei alimentando coisas e tal, e nem, meu Deus, vai ser o momento da minha vida. Eu deixei o momento acontecer e depois, quando ele passou, eu fiquei tipo, um dos momentos da minha vida. Por quê? Quando você alimenta a coisa e tal, quando ela acaba, ou você fica destruído porque ela acabou e você não se recupera, ou quando você alimenta e a coisa acontece, ela é tipo 3 vezes menos do que quando ela aconteceu. Então você criou tantas coisas que iam ser maravilhosas e ela só é uma coisa, porque nada na vida é maravilhoso, assim, porque a vida é vida, tipo, carne humana e tal. Quando ela acontece, você meio que fica desapontado porque não foi igual você imaginou. E eu fiquei pensando, tipo, velho, eu sou muito criativa, eu escrevo ficção. Eu sou muito criativa. Eu não vou criar história, porque eu sei que vai ser um dos melhores momentos da minha vida, mas se eu criar história e não for igual a minha história, eu vou ficar meio desapontada. Eu não quero fazer isso, tipo, pra quê? Então eu simplesmente vou entrar lá no estádio e ser feliz. E foi o que aconteceu. Eu fui muito com essa mentalidade de vai ser mais um momento incrível da minha vida, de uma coleção de momentos incríveis, que também tem momentos ruins, porque toda a vida é, mas não precisa falar, todo mundo sabe que toda a vida tem vários momentos ruins. Vai ser um momento incrível no meu livro da minha vida. Eu não vou meio que colocar no pedestal, porque eu não quero estragar a minha experiência. E realmente foi um dos melhores momentos da minha vida, tipo, melhores 3 horas. Na verdade, me arrependi que eu não comprei o show do dia seguinte, que eles fizeram um show no sábado e no domingo. Eu só fui no sábado, porque eu não comprei, eu não sabia como era ir no show. Eu ficava tipo, mas assisti o mesmo show 2 vezes. Aí eu tava saindo de São Paulo, meio-dia no domingo, e tipo, eles vão estar hoje à noite lá no mesmo estádio, e eu não. Velho, por que eu não vou? Por que eu não vou estar no mesmo estádio hoje? Era pra eu estar no mesmo estádio hoje. Eu realmente fiquei, na verdade, meio pistola porque eu não comprei o show do domingo. Mas eu acho que por eu estar mais pé no chão, foi o oposto. Eu tenho uma colega que ela me disse que ela não conseguia pensar muito no show porque ela ficava triste que acabou. E, na verdade, por eu não ter colocado expectativas nem nada, assim, 2025 foi um ano péssimo pra mim. E a lembrança do show e do que eu senti no show, e na verdade o fim de semana, porque eu viajei na sexta e voltei no domingo. A lembrança do fim de semana, na verdade, fez eu passar pelos momentos ruins de 2025. E aí eu volto lá pro começo do vídeo. Ai, que lindo, sem querer, acidentalmente. Por eu ter esse pensamento de que a vida é irregular, assim, tipo, há momentos que eu vou estar na pior, há momentos que eu vou estar na melhor. Quando eu voltei pra minha casa e dias depois a minha vida começou a ficar um caos e foi passando meses e a vida continuava um caos, eu fiquei estável. No sentido de tipo, velho, meses atrás eu tive uma das melhores experiências da minha vida. E agora eu tô tendo uma das piores experiências da minha vida. Mas eu posso ter aquela melhor experiência da minha vida de novo. Nada me impede, né? Eu meio que senti que a vida é boa. Esse sentimento de a vida é boa ficou comigo. E me dava gás pra passar pelos momentos ruins. Você já assistiu? Divertidamente. Eu assisti esse filme 2 vezes no cinema. Em 2013, eu tinha 12 anos. Minhas 2 tias me levaram pro cinema e cada uma delas pagou o ingresso pra mim. Foi incrível. É um dos meus filmes favoritos da vida, Divertidamente. Porque ele fala de um jeito didático e mais leve sobre psicologia e sobre, especialmente, puberdade e os sentimentos e tal. E o filme é falando, a personagem principal é a Alegria e meio que a antagonista não é vilã, mas a antagonista é tipo, o que atrapalha a principal é a tristeza. As emoções de dentro da pré-adolescente são personagens assim, pessoinhas e tal. E o filme quase todo, a Alegria, ela meio que odeia a tristeza. Porque ela não gosta de que quando a tristeza toma
controle da menina delas, fica todo, tipo, ai, que horror, tudo é ruim. E o filme é meio que elas entram numa aventura pra aprender de que as duas emoções são extremamente importantes. E as lembranças dessa menina são em bolas, assim, bolas de vidro. Cada emoçãozinha tem uma cor, então cada bola fica com uma cor. No meio do filme se descobre que todos os momentos de felicidade anteriormente tinham um momento de tristeza. E a minha cabecinha de 12 anos, quando assistiu esse filme, percebeu, computou essa coisa de que o momento de felicidade só é bom porque eles estavam tristes e depois isso se ressignificou em felicidade. Então, tipo, a felicidade só vale a pena ou se ela só é gostosa porque a gente estava num momento difícil. Então, quando a felicidade chega, você faz festa, você faz tipo, meu Deus, eu vou comprar 5 bolos por causa disso. Porque a felicidade por si só, ela não é muito boa. Tipo, se você sempre é feliz, sua vida fica, tipo, bem sem graça. Eu aprendi isso nesse filme, de que a vida é, tipo, então as emoções, elas não são sempre, dá sempre a felicidade tá no coisa, sempre a raiva tá no coisa. Tipo, a gente sempre está neutro. Aí uma emoção vem. Então, tipo, momentos de pensar de que se sua vida não tem vários momentos extremos de felicidade, você não tem uma vida boa, é meio que, não, a vida não é sobre isso. A vida é sobre você ter 50 dias de ir pro trabalho, voltar pra casa, comer a sua janta do mesmo jeito e dormir. E pequenas felicidades do dia, né? Não vamos esquecer. Quando você chega no trabalho e seu colega, sei lá, comprou um sanduíche pra você. Pequenas felicidades do dia. A vida é 50 dias de mesmice e o 51º dia você tem uma felicidade muito boa. Não é muito isso. Então, você ficar muito, minha vida não vale nada, ou eu não mereço viver, ou eu não gosto de viver porque minha vida é sempre a mesmice, assim, tipo, a vida de todo mundo é assim. Eu não sei mais o que eu tô falando. E esse é o 13º vídeo que eu estou vestindo uma blusa vermelha ou laranja. Por quê? Não sei. Essa blusa aqui é porque ela tava aqui me olhando e olhando pra ela, eu vou vestir ela. Mas, as outras vezes, essa aqui foi intencional. Tanto que eu contei quantos vídeos eu tava de blusa vermelha ou laranja. Essa vez foi intencional. Tipo, 13º vídeo. Mas as outras vezes não foi. Eu simplesmente botei a blusa e acabei ficando de vermelho ou laranja. Mas dessa vez foi intencional. Enfim, 2026.